Gente, vim falar com vocês aqui um caso de condenação de laboratório que, assim, foi ao extremo do que pode acontecer em virtude de uma falha de diagnóstico, né? A pessoa fez um exame no laboratório, ela teve o diagnóstico ali no exame de câncer de mama e por conta desse diagnóstico ela fez a cirurgia de retirada da mama, parcial retirada da mama e ali de tecido da axila, e depois ela descobriu que ela não tinha câncer. E ela processou, logicamente, o laboratório. Esse laboratório foi inicialmente condenado em 232 mil reais. Quando ele recorreu da decisão, foi condenado em 100 mil reais de danos morais e dano estético. Mas isso com juros, correção monetária e tudo mais, provavelmente vai passar de 250 mil reais. Então, o que eu chamo a atenção é que os laboratórios, apesar deles não fazerem procedimentos cirúrgicos, né? Às vezes tem algum procedimento um pouco mais invasivo, mas não tem o risco de um hospital. Uma falha no diagnóstico, né, de um exame laboratorial, de um resultado, né, pode causar graves consequências. Eu já vi inúmeros sinistros de laboratórios, eu tive vários laboratórios segurados, laboratórios referências no Brasil, e mesmo assim que acontecia erros, falso positivo de gravidez, falso negativo, falso positivo de HIV, né, que inclusive provocou divórcio, porque imagina, a mulher tem um exame, vai fazer os exames ali para engravidar, né? É normal o médico pedir uma série de exames, inclusive HIV. E aí dá positivo, aí o marido faz dar negativo. E aí? Como é que fica, né? Então, nesse caso mesmo, a mulher, o marido separou da mulher, aí depois ela fez um outro exame, deu negativo, mas aí ela ficou chateada, desapontada que o marido não confiou, enfim, acabaram se divorciando por conta de um erro no resultado do exame. Então, assim, o laboratório, ele tem um risco muito alto, porque uma simples palavra trocada pode causar ali um prejuízo enorme e principalmente de dano moral, tá? Dano moral. Então, quando você for contratar um seguro de responsabilidade civil profissional para um laboratório, você precisa ter muita atenção para ver se a cobertura de dano moral que a seguradora tem está atrelada à ocorrência em ele ser decorrente de um dano corporal ou dano material. Algumas seguradoras só amparam dano moral quando for decorrente de um dano corporal ou de um dano material. Muita atenção com isso. Por quê? No caso do laboratório, não necessariamente tem um dano corporal, né? Muitas das vezes é só dano moral e dano estético, ou só dano moral. Esse caso mesmo, a pessoa só pleiteou os danos morais e danos estéticos. Então, se tivesse uma apólice e essa apólice só cobrisse o dano moral que tem de ser decorrente, né, de um dano corporal, não haveria cobertura. Então, muita atenção com isso. Inclusive, se você quer entender como que funciona o seguro de RC profissional para laboratórios, quais são os riscos, por que ele deve contratar, quais são as coberturas, o passo a passo, com quais seguradoras você pode contratar, enfim, tudo isso eu vou te explicar na próxima terça-feira, dia 16 de março, às 8h30, ao vivo aqui no YouTube. Como vender seguro de RC profissional para laboratório, se você tem laboratórios clientes, se tem laboratórios na sua cidade que ainda não são seus clientes, assista essa aula, a maioria deles não tem seguro e precisa muito da sua ajuda para oferecer esse importante instrumento de proteção, de gestão de risco, porque erros acontecem e mesmo que não aconteça um erro, ele ainda pode ser processado porque alguém se sentiu prejudicado ali pela prestação de serviço dele e ele vai precisar de um seguro. Então, clica no link que está nesse vídeo para ativar o lembrete da aula que vai acontecer na próxima terça-feira, às 8h30.